Olá, vamos a mais um vídeo do canal Realidade Intocável. Este vídeo é o de número 86 da série de estudos do livro de texto do Sem um Curso em Milagres. E hoje nós vamos estudar a seção 1 do capítulo 11, Deus ou Ego. E essa seção é intitulada As Dádivas da Paternidade. Então vamos à leitura com alguns comentários de nossa parte, conforme nossa proposta. Tu aprendeste a necessidade da cura. Trarias à filiação qualquer outra coisa, reconhecendo a necessidade da cura para ti mesmo? Pois nisso está o início do retorno ao conhecimento, o fundamento sobre o qual Deus te ajudará a construir novamente o sistema de pensamentos que compartilha com Ele. Nenhuma só pedra que colocares sobre esse sistema deixará de ser abençoado por Deus, pois estarás restaurando a santa morada do seu Filho, onde a sua vontade dispõe que o seu Filho esteja e onde ele está. Qualquer que seja a parte da mente de Deus, na qual restauras essa realidade, tu a restaura para ti mesmo. Habitas na mente de Deus com teu irmão, pois o próprio Deus não teve vontade de ficar só. Aqui ele coloca a nossa necessidade de cura. E quem tem necessidade de cura? A não ser a nossa mente. O espírito não precisa de cura. O espírito já é perfeito. Mas a mente necessita de cura, pois ela se julga separada da vontade de Deus. E é isso que precisa ser curado. Essa nossa ilusão da separação. E aqui no final ele fala assim: habitas na mente de Deus com o teu irmão, pois o próprio Deus não teve vontade de ficar só. Então quer dizer o seguinte: o isolamento e a solidão não foi feito para nós. Mas vamos continuar. Ficar só é estar separado da infinidade. Mas como pode ser assim se a infinidade não tem fim? Ninguém pode estar além do que não tem limites, porque o que não tem limites tem que estar em toda parte. Não existem princípios nem fins em Deus, cujo universo é Ele próprio. É possível tu te excluires do universo ou de Deus, que é o universo? Eu, meu Pai, somos um contigo, pois és parte de nós. Realmente acreditas que parte de Deus pode estar faltando ou estar perdida para Ele? Então, como nós podemos escapar de Deus se Ele é infinito? Não tem limites, não existe princípio e nem fins em Deus, cujo universo é Ele próprio. E como podemos estar apartado disso? Se não fosses parte de Deus, a sua vontade não seria unificada e seria concebível. É possível que parte da mente de Deus não contenha nada? Se o teu lugar na mente de Deus não pode ser preenchido por ninguém a não ser tu, e o teu preenchimento desse lugar foi a tua criação, sem ti haveria um lugar vazio na mente de Deus. Então, veja que nós fazemos parte da mente de Deus. E como a mente de Deus não pode ter nenhum vazio,
nós pertencemos à mente de Deus, que é o nosso lugar. Aqui ele diz, se o teu lugar na mente de Deus não pode ser preenchido por ninguém, a não ser tu, o teu preenchimento desse lugar foi tua criação. Sem ti haveria um lugar vazio na mente de Deus. A extensão não pode ser bloqueada e não tem vácuos. Ela continua para todo sempre, por mais que seja negada. A negação da sua realidade pode pará-la no tempo, mas não na eternidade. É por isso que as tuas criações não cessaram de ser estendidas, e é por isso que há tanto esperando pelo seu retorno. Então aqui ele diz, a negação da realidade pode ser negada por nós no tempo, mas não na eternidade. E é por isso que as tuas criações não cessaram de ser estendidas. E é por isso que há tanto tempo esperando pelo seu retorno, pelo nosso retorno, à verdadeira origem. A espera só é possível no tempo, mas o tempo não tem significado. Tu que fizeste o adiamento, podes deixar o tempo para trás simplesmente por reconheceres que nem os princípios, nem os fins foram criados pelo Eterno, que não traçou limites à sua criação ou àqueles que criam como ele. Não conheces isso simplesmente porque tentaste limitar o que ele criou e assim acredita que toda a criação é limitada. Como, então, poderias conhecer as tuas criações tendo negado a infinidade? Nós, pela natureza do ego, somos limitados. Estamos encapsulados na ideia de um indivíduo isolado. E isso é a nossa limitação. Que para Deus e para seu Filho, que foi criado à sua igualdade, pois ele cria através do Filho a si próprio, o que ele cria é infinito, é ilimitado, é eterno, que não pode ser conhecido em nossa negação da realidade. As leis do universo não permitem contradições. O que é válido para Deus é válido para ti. Se acreditas que estás ausente de Deus, acreditarás que Ele está ausente de ti. A infinidade não tem significado sem ti, e tu não tens significado sem Deus. Não há fim para Deus e seu Filho, pois nós somos o universo. Deus não é incompleto e ele não é sem o Filho. Como ficar só não foi sua vontade. Ele criou um filho como ele mesmo. Não lhe negue o seu filho, pois a tua recusa em aceitar a sua paternidade negou-te a tua. Vê as suas criações como seu filho, pois as tuas foram criadas em honra a ele. O universo do amor não para porque tu não o vês, nem tampouco
os teus olhos fechados perderam a capacidade de ver. Olha para a glória da sua criação e aprenderás o que Deus guardou para ti. Aqui ele vem afirmar mais uma vez a nossa unidade em Deus. E isso vai ser repetido N vezes por nós acreditarmos nessa separação, acreditarmos piamente que estamos aqui só, isolados. E isso tem que ser repetido até que a mente vá mudando o seu foco, vá entrando dentro dessa realidade infinita, imortal, e começa a deixar de prestar atenção naquilo que é efêmero, naquilo que é passageiro, naquilo que é finito, naquilo que é mortal. E ele diz aqui: não há fim para Deus e seu Filho, pois nós somos o universo. Deus não é incompleto e ele não é sem o Filho. Como ficar só não foi sua vontade, ele criou um filho como ele mesmo. Então, mais claro que isso é impossível. E dentro da nossa arrogância mental, ou a mente em sua arrogância, nega essa paternidade, nega essa filiação. Deus te deu um lugar na sua mente que é teu para sempre. Veja isso. Entretanto, só podes mantê-lo dando-o como ele te foi dado. Como poderias estar sozinho quando ele te foi dado porque Deus não teve vontade de ficar só? A mente de Deus não pode ser diminuída. Ela só pode ser aumentada, pois tudo que ele criou tem a função de criar. O amor não limita, e o que ele cria não é limitado. Dar sem limites é a vontade de Deus para ti, porque só isso pode te trazer alegria, que é a sua e que é a vontade de Deus compartilhar contigo. O teu amor é tão sem limites quanto o seu, porque é o seu. Aqui ele começa esse parágrafo da seguinte forma: Deus te deu um lugar na sua mente que é teu para sempre. Nós estamos na mente de Deus não como indivíduos, mas como seu Filho único, para sempre. E cada indivíduo que ainda está aqui, em um corpo, pode representar essa união, desde que ele aceite essa verdade, que estamos na mente de Deus. E desconsiderarmos os pensamentos do ego, o sistema de pensamento do ego, que é de isolamento e separação. Seria possível que qualquer parte de Deus fosse sem o seu amor? E seria possível que qualquer parte do seu amor fosse contida? Deus é tua herança, porque sua única dádiva é Ele mesmo. Como é possível dares a não ser como Ele dá, se queres conhecer a sua dádiva para ti? Dá então sem limites e sem fim.
para aprenderes o quanto ele te deu. A tua capacidade de aceitá-lo depende da tua disponibilidade para dar como ele dá. A tua paternidade e o teu pai são um. A vontade de Deus é criar, e a tua vontade é sua. Como decorrência, portanto, a tua vontade é criar, já que a tua vontade decorre da sua. E sendo uma extensão da sua vontade, a tua tem que ser a mesma. Então, a nossa vontade com a vontade de Deus é a mesma. E que significa que, através da nossa vontade, pela vontade de Deus, nós somos criadores. E aqui ele diz o seguinte: nós podemos reconhecer essa paternidade quando tivermos a capacidade e a disponibilidade para dar como ele dá. Pois se nós estamos unidos à fonte, que é tudo, nós temos tudo. E não há como não dar aquilo que já temos. Aquilo que é infinito, que é ilimitado, que é eterno. E essa é a vontade de Deus. Não há nenhum cerceamento nisso, não há nenhuma limitação nisso. E isso para o ego soa como algo impossível. E é impossível para o ego. O que ele vê é limite, é falta, é miséria. Por isso que a gente diz que o ego não existe para Deus. Como o finito poderia estar no infinito? Ele teria que deixar de ser finito. Ou seja, o ego teria que abandonar a sua condição de egoísmo. E isso é o que ele menos quer, porque isso vai fazer com que ele desapareça nessa infinitude. Entretanto, tu não sabes qual é a tua vontade. Isso não é estranho quando reconheces que negar é não saber. A vontade de Deus é que sejas seu filho. Ao negares isso, negas a tua própria vontade e, portanto, não sabes qual ela é. Então, quando a gente nega a vontade de Deus, a gente não sabe qual que é a nossa vontade. No máximo que a gente tem são desejos, que não é a verdadeira vontade. Ao negares isso, tens que perguntar qual é a vontade de Deus em todas as coisas, porque é a tua. Tu não sabes qual é, mas o Espírito Santo lembra-se dela para ti. Pergunta a ele, então, qual é a vontade de Deus para ti, e ele te dirá qual é a tua. Não se pode repetir com frequência demasiada que tu não sabes qual é. Sempre que o Espírito Santo te dizer, parecer coercivo, é apenas porque não reconheceste a tua vontade. Então, para que possamos conhecer a nossa vontade, que é a mesma de Deus, nós temos que nos recorrer ao Espírito Santo, que está em nossa mente, que é luz em nossa mente,
para que ele nos oriente e dirá qual é a nossa vontade. Nos mostrará qual é a nossa vontade. Pois no ego nós nunca a conheceremos. A projeção do ego faz parecer que a vontade de Deus está fora de ti. Portanto, não é tua. Aqui nós começamos a ter uma compreensão melhor do que é a extensão e do que é a projeção. O ego projeta. O que quer dizer? Na projeção ele vê que tudo está fora. E a extensão, o que seria? É o todo se estendendo. Não há nenhuma projeção. Nada está fora do todo, que sempre estende a si mesmo. E aqui nós podemos ver que não existe nem dentro e nem fora. Existe o todo se estendendo em tudo e em todos. Nada está fora. Nesta interpretação, parece possível haver conflito entre a vontade de Deus e a tua, que é pela projeção. Assim, pode parecer que Deus te pede algo que não queres dar e, portanto, priva-te do que queres. Serias Deus que só quer a tua vontade capaz disso? A tua vontade é a sua vida que Ele te deu. Mesmo no tempo, não podes viver a parte dele. Sono não é morte. E o que Ele criou pode dormir, mas não pode morrer. A imortalidade é a sua vontade para seu filho e a vontade do seu filho para si próprio. A vontade de Deus não pode ser a morte para si mesmo, porque o seu Pai é vida e o seu Filho é como ele. A criação é a tua vontade, porque é a sua. Então vamos fazer uma reflexãozinha aqui a respeito desse parágrafo que ele encerra algumas coisas muito importantes. Vamos lá. Primeiro nós falamos da projeção e da extensão. E agora ele diz um pouco mais aqui sobre o que é a vontade de Deus. A tua vontade é a sua vida, a vida de Deus. Vida e vontade é a vontade de Deus, que Ele te deu. E ele aqui diz o seguinte, que mesmo no tempo, na crença do tempo que nós temos, nós não podemos viver a parte dele. Por ser ele a fonte que insufla a vida em nós. Querendo ou não querendo, ele é a fonte de tudo. E ele diz aqui, sono não é morte. Por que sono? Porque nós estamos adormecidos para a realidade, acreditando na morte, no fim, o qual ele não criou por ser infinito e por ser imortal, por ser eterno.
O que ele criou pode dormir, mas não pode morrer. A imortalidade é a sua vontade para seu filho e a vontade do seu filho para si próprio. Então aqui nós podemos ver que aquilo que nós consideramos como realidade, por exemplo, a morte, é uma mera ilusão para aquilo que é imortal, para aquilo que você é. E nós aqui sofremos e acreditamos piamente que vamos morrer. E não temos nenhum conhecimento, nenhuma segurança do que possa acontecer após a morte, que para todos nós é um mistério. Aqui ele diz que você é imortal. Então, de princípio, aqui a gente já pode começar a confirmar mais uma vez que nós não somos este corpo, nós não somos esse sistema de pensamentos que nos determina qual é a nossa, vamos colocar assim, falsa identidade. Por que falsa? Porque ela está em desacordo com a realidade. Tu não podes ser feliz a não ser que faças o que é verdadeiramente a tua vontade. E isso não podes mudar, porque é imutável. É imutável pela vontade de Deus e pela tua, pois, de outro modo, a sua vontade não seria estendida. Tens medo de saber a vontade de Deus, porque acreditas que não é a tua. Essa crença é toda a tua doença e todo o teu medo. Todo sintoma de doença e de medo surge aqui, porque essa é a crença que faz com que queiras não saber. Acreditando nisso, tu te escondes na escuridão, negando a luz que esteja em ti. Por nós não acreditarmos que a nossa vontade é a mesma de Deus, e isso faz com que acreditamos numa vontade pessoal e isolada, totalmente desconectada com a fonte que a origina. Nisso está todo o sintoma da doença e do medo. Porque aqui nós recusamos saber qual é a vontade de Deus para nós. E nos propomos fazer a nossa própria vontade, da qual nós desconhecemos. Nós sabemos nem o que estamos fazendo aqui. E ele diz o seguinte: quando estamos vivendo dessa forma, nós nos escondemos na escuridão, negando a luz que está em nós mesmos. Ou seja, negando nosso espírito eterno e imortal, aquilo que verdadeiramente somos, ou o nosso ser real.
É pedido a ti que confies no Espírito Santo só porque ele fala por ti. Ele é a voz por Deus, mas não te esqueça que nunca de que Deus não teve vontade de ficar só. Ele compartilha a sua vontade contigo. Ele não a impõe a ti. Lembra-te sempre de que o que ele dá, ele conserva, de modo que nada que ele dá pode contradizê-lo. Tu, que compartilhas a sua vida, tens que compartilhá-la para conhecê-la, pois compartilhar é conhecer. Bem-aventurado és tu que aprendes que ouvir a vontade do teu Pai é conhecer a tua própria. Pois é tua vontade ser como ele, cuja vontade é que assim seja. A vontade de Deus é que o seu Filho seja um e unido a ele em sua unicidade. É por isso que a cura é o princípio do reconhecimento de que a tua vontade é sua. A cura está baseada em uma única condição: nós perdermos esse senso de separação. E aí estamos curados. Parece simples, né? Pois retornamos à fonte a qual nós nunca abandonamos. E ele aqui diz o seguinte: Deus, né, que é ele, segundo o que está escrito aqui, não impõe a ti, ou seja, não impõe a vontade dele a ti. Por que Deus não impõe a vontade dele a nós? Pois nós gozamos da sua própria liberdade. Nós temos uma liberdade infinita. Nada nos é imposto. Ele nos conhece. Dentro dessa liberdade, por sermos criadores, podemos criar a nossa própria realidade. E é o que fazemos. E aqui se estabelece algo bastante interessante, pois nada está fora de ti, nem Deus. Então, quando isso é admitido, quando isso é conscientizado, não tem a quem você recorrer lá fora, nem ao Deus hipotético que você julga que esteja lá fora, nem ao ser extraterrestre que vem aqui te salvar. É você, dentro dessa totalidade, que é responsável pela sua própria criação, pois você é livre para fazer o que você quiser, dentro do poder que te foi dado. E aqui ele diz que uma parte aqui que nós não podemos viver a parte dele. E ele coloca assim: sono não é morte. O que quer dizer isso? Nós estamos aqui sonhando com algo que não existe, que é esse mundo, conforme nós sempre mencionamos em nossos vídeos. Esse mundo projetado pela mente. Onde Deus não está. Ele não esconde na escuridão. Ele é luz.
E nós, por não querermos saber a sua própria vontade, criamos obstáculo para que a luz divina possa estabelecer aqui, pois aqui é um mundo de sombras, nada mais. Que nós criamos para nós mesmos e com o qual temos que lidar. Compreende a situação nossa dentro dessa ilusão? E para que isso seja conscientizado, temos que ter a luz do Espírito Santo que está em nossa mente, que é a nossa contraparte luminosa, que não é nada que está fora, possa desfazer deste sonho, dessas ilusões que nós temos com o mundo. A todos que me escutaram até esse presente instante, minha real gratidão. Até um próximo vídeo que estaremos entrando na sessão 2, o convite à cura. Até lá.